porque Deus é um. E o mediador entre Deus e os homens é um. O homem, Cristo Jesus, que se deu ele mesmo em resgate por todos. Onde é que está o homem, Cristo Jesus, hoje, senhor Daniel Martins? Porque Paulo diz que o mediador entre Deus e os homens é o homem. E eu sei que Jesus, ele diz, eu retorno ao Pai. Significa, eu retorno à minha posição de Pai, à sua forma de espírito. E ele apareceu para Paulo a caminho de Damasco. Ele já não era um homem de carne e osso. Ele aparece em um resplendor, em uma coluna de fogo, assim como ele apareceu para Moisés no Monte Horebe. Ele retornou à sua forma de espírito. Mas Paulo diz que o mediador é o homem Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 19, diz que a promessa foi dada e veio do céu por anjos e foi dada ao mediador. Está na sua Bíblia, Gálatas 3, 19. No versículo 20 de Gálatas 3, vai dizer, o mediador não é um, mas Deus é um. Se o senhor quiser abrir, Gálatas capítulo 3, versículo 20. O mediador não é um, mas Deus é um. E Paulo diz no versículo 6, 1 Timóteo 2, o testemunho a ser dado no seu tempo apropriado. Que tempo apropriado é esse? Quando Jesus Cristo era um homem sobre a terra. Com respeito ao mediador, está claro. O senhor Daniel Martins não quis abrir Gálatas 3:20, onde diz que o mediador não é um. Está aí, a sua Bíblia tem, Gálatas 3:20. O senhor pode vir no seu tempo abrir, ler e pode até explicar o texto. Mas, logo após Jesus, o mediador entre Deus e os homens foi Paulo. Deus falava a Paulo. E Paulo falava a Timóteo, a Tito, Silvano, a Gabo, Silas, Barnabé, e esses homens falavam ao povo. Eram as cartas de Paulo que era pregada e lida nas congregações do tempo de Paulo. O mediador é cada profeta mensageiro. O mediador deve estar vivo na terra. Veja que Enoque estava vivo no tempo de Noé, mas o mediador não era Enoque, o mediador era Noé. Enoque e Elias estavam vivos no tempo de Jesus, mas o mediador não era Enoque e Elias, o mediador era Jesus. O mediador não era Moisés, o mediador era Jesus. Depois não era Jesus, o mediador era Paulo. O senhor disse que é um teólogo, mas ao mesmo tempo o senhor disse que a única fonte é a Bíblia. Ora, se a única fonte é a Bíblia, o que você foi fazer nas escolas pastorais? Se a única fonte é a Bíblia, por que você foi ler os livros dos teólogos? Se a única fonte é a Bíblia, o que você foi buscar nas escolas pastorais? Ora, a única fonte é a Bíblia. Vocês pregam a mesma Bíblia, não é? Por que o senhor, um pastor da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, não pode ser pastor na Igreja Assembleia de Deus de Missão? Se pode, o senhor vai me dizer. O senhor não pode ser pastor no SETA, a não ser que o senhor abandone a Madureira. Um pastor da Madureira não pode ser pastor no SETA, a não ser que ele abandone a Madureira. Isso é verdade. Todos os membros que irão assistir sabem que é verdade. Para você ser pastor numa outra Assembleia dos Deus, você deve abandonar a sua Assembleia de Deus de Madureira. Isso é a pura verdade. Ora, isto prova que o Espírito Santo que opera na Igreja Assembleia de Deus de Missão não é o mesmo Espírito Santo da Igreja Madureira, senão os pastores seriam os mesmos. Mas a pergunta é essa: quem é o mediador entre Deus e os homens hoje sobre a terra? 10 minutos para o senhor responder a questão. Pastor Daniel Martins, 10 minutos. Antes de eu responder a sua pergunta, eu estava lembrando, quando eu disse que o último profeta foi João, na pessoa de João, terminou ali todo o vínculo de profeta que preparasse o caminho. Quando eu digo que Cristo é o meu profeta, eu digo que Cristo não é simplesmente o meu profeta, ele é tudo para mim, porque tudo se resume na pessoa de Cristo. Tudo se resumiu na pessoa de Cristo. Quando eu digo que só Cristo é santo, não estou dizendo que os outros profetas não foram santos. A Bíblia chama de santos. Nós temos que entender a linguagem figurada e a linguagem literal. Nós temos que entender isso, que a linguagem é literal e tem linguagem figurada. Quando eu falo de santo, eu falo na linguagem figurada, que nós temos que espelhar em Cristo.
na linguagem, eu falo que Cristo é santo, eu falo na pessoa, na linguagem literal, ou seja, não figurada. A linguagem figurada de santo é se comparar, é espelhar na pessoa de Cristo, certo? Quando eu falo literal, eu falo vivenciar o que Cristo vivenciou, além de todas as coisas, além de todas as coisas. Essa é a forma que eu estou falando aqui. Agora, quando eu digo que há um mediador entre Deus e os homens, quem foi esse mediador entre Deus e os homens? E nós vamos entrar aqui muito na pessoa de Cristo. A única pessoa que é mediador entre Deus e os homens é Cristo. Olha o que 1 Timóteo, capítulo 4, você não tem noção do que é um profeta. Eu vou responder essa pergunta que está aqui embaixo aqui. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número... 1 Timóteo, né? Perdão, 1 Timóteo 2, versículo de número 5, diz assim: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E olha que coisa interessante, no finalzinho tem uma vírgula. No finalzinho da Bíblia, tem no final do versículo da primeira carta a Timóteo, o Deutamar, você pode olhar aí, você vai ver que o apóstolo Paulo fala assim, ó, porque é um só Deus, mediador, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Aí a vírgula vem, o homem Jesus Cristo. Não está falando de outro, está falando que o mediador é entre e Deus, está falando que é Cristo Jesus. Agora interessante, mediador. Deutamar, um mediador, ele tem que estar muito, mas muito além da nossa imaginação. Por exemplo, por que Cristo foi mediador? A gente sabe que Cristo nasceu, sofreu todas as consequências e todos os vitupérios que nós, que éramos para nós, o chicote era para nós, a crucificação era para nós, o chicote era para nós, aquela cruz toda era para nós, mas ele se fez no lugar de nós e levou todas as nossas consequências. Agora eu pergunto, ele sofreu as 42 chipadas, as 42 chicotes que Cristo sofreu? Cacau Felipe sofreu? Cacau Felipe sofreu aos pregos que foram pregados na mão? O profeta Cacau Felipe, ele sofreu todos os vitupérios que Cristo veio e sofreu? Responde. Sofreu? Não. Nenhum profeta consegue sofrer. Nenhum profeta consegue passar pelo que Cristo passou. Sabe por quê? Porque olha só para você ver. A gente vê que todos eles sofreu consequências, mas o maior de todos que sofreu foi Cristo. Nenhum outro profeta sofreu o que Cristo sofreu. Eu queria que vocês pudessem responder essas perguntas aí para nós, para deixar claro, porque há um mediador só entre Deus e o homem. Eu continuo afirmando, esse mediador é Cristo. Esse mediador é Jesus. Esse mediador é aquele que entregou a vida por nós. Esse mediador é aquele que João 3,16 fala, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu seu único filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida
eterna. Então, se o Cacau Felipe, para vocês, é mediador entre Deus e os homens, ele sofreu todos esses sofrimentos, passou por todas as aflições, porque todos os profetas passaram por aflições, por momentos de tribulação, mas nenhum se compara na questão de Cristo, na questão da pessoa de Jesus, que se passou. Ninguém, porque ninguém consegue. O apóstolo Paulo, ele sofreu as maiores vitupérias, por vir mais de 23 sofrimentos na terra, mais de 23 sofrimentos na terra. Ele sofreu, levou 42 açoites, menos uma, porque se levasse, ia até se comparar com Cristo, e não conseguiu, porque é muito dolorido. Então, digo para você, e torno a repetir, será que esse Cacau Felipe, ele se considera capaz de passar por todas essas aflições, por todas essas vitupérias, por todos esses sofrimentos que Cristo passou? Por isso que eu digo que a Bíblia, ela por si só responde. Ela por si só, ela responde às nossas dúvidas, ela por si só responde às nossas ideias, porque ela é a verdade. Ela é a verdade que nos leva a Deus. Ela é o caminho que nos conduz à salvação. Ela é o caminho que nos conduz à paz. Ela é o caminho que nos conduz à pessoa de Cristo. Nenhum outro caminho há além da Bíblia. Nenhum. Nenhum outro caminho além das Sagradas Escrituras. Então, vejamos que esse mediador, que eu falo que é Cristo, é só ele que é o mediador. Só ele que é o mediador entre Deus e os homens. Essa é a minha fala e essa é a minha pergunta para o irmão. O senhor ainda tem basicamente 1 minuto e 20 segundos. Eu gostaria de responder uma pergunta aqui, que uma pessoa deixou aqui embaixo aqui, que as minhas perguntas, minhas falas, já falei para o irmão. Que o irmão falou assim, que eu não sei o que é um profeta. Um profeta, ele é o porta-voz de Deus. Um profeta, ele é o porta-voz de Deus na terra. Porém, quando eu falo que todos os profetas encerraram na pessoa de Cristo, na pessoa de João Batista, perdão, eu falo na questão de simplesmente ter uma intimidade muito, mas muito além do que o normal. Então, um profeta, ele é o porta-voz de Deus na terra. Ela é uma pessoa que Deus o vocacionou para um propósito. Essa é a questão de um profeta. Ok, obrigado ao pastor Daniel Martins pela sua explicação. Apóstolo Tamar, 10 minutos para a sua réplica a partir desse momento. Ok, muito obrigado. Senhor Daniel Martins, se o profeta é o porta-voz de Deus na terra, quem é o porta-voz de Deus hoje na terra? Senhor Daniel Martins, se o profeta é o porta-voz de Deus na terra, como você disse, e hoje, quem é o porta-voz de Deus na terra? Pode ser qualquer um, irmão. Não, eu quero que o senhor me diga o nome, porque no tempo do dilúvio, o porta-voz de Deus era Noé. No tempo do Egito, o porta-voz de Deus era Moisés. No tempo da deportação para a Babilônia, o porta-voz de Deus era Jeremias. O senhor está de acordo que no tempo da deportação para a Babilônia, o porta-voz de Deus na terra era Jeremias? Sim, todos os profetas foram porta-voz de Deus. O senhor está de acordo que antes de Jesus, o porta-voz de Deus na terra era João Batista, como o senhor disse, não é? Sim. E o senhor está de acordo que Paulo, no seu tempo, foi o porta-voz de Deus?
Sim, entendo perfeitamente. Então, Paulo era um profeta. Como que o senhor está dizendo que João Batista, os profetas se encerram em João Batista? Mesmo Jesus, ele era um profeta, não é? De acordo com Deuteronômio, capítulo 18, de acordo com Atos 3, 22, e de acordo com Atos 7, 37, diz que Jesus era um profeta. O senhor está de acordo que Jesus era um profeta? Um profeta diferenciado. Não, mas o senhor está de acordo que Jesus era um profeta, não era? Sim. Ele era um profeta. Como que o senhor disse que os profetas se encerraram em João? Os profetas vai só até João. O senhor acaba de confirmar, Jesus era um profeta. Ele está depois de João. E o senhor disse que Paulo é um porta-voz de Deus. O senhor disse que profeta é porta-voz. O senhor confirmou aqui. Paulo era o porta-voz de Deus no seu tempo. Ora, Paulo era um profeta. Como o senhor disse que tudo terminou em João? Eu não entendo essas linguagens que o senhor está falando aqui. Mas vamos falar sobre o mediador. Tudo que o senhor disse, eu vou responder. Sim, eu vou fazer questão de responder. Bem, o que o senhor disse aí, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 7. Não, Cleber, é o seu microfone, tá ligado? Ou é o do seu... Não, é do pastor Daniel Martins. Ele pode desligar, por favor, Daniel Martins. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 7. Porque Deus é um, e o mediador entre Deus e os homens é um. O homem, Cristo Jesus, que se deu ele mesmo em resgate por todos. Onde é que está o homem, Cristo Jesus, hoje, senhor Daniel Martins? Porque Paulo diz que o mediador entre Deus e os homens é o homem. E eu sei que Jesus, ele diz, eu retorno ao Pai. Significa, eu retorno à minha posição de Pai, à sua forma de espírito. E ele apareceu para Paulo a caminho de Damasco. Ele já não era um homem de carne e osso. Ele aparece em um resplendor, em uma coluna de fogo, assim como ele apareceu para Moisés no Monte Horebe. Ele retornou à sua forma de espírito. Mas Paulo diz que o mediador é o homem, Cristo Jesus. E Paulo vai continuar dizendo aqui, ó, ou testemunho a ser dado em seu tempo apropriado. Senhor Daniel, liga o seu microfone e diga, Jesus, este homem, Cristo Jesus, onde é que está ele hoje, no século 21? Eu vou responder na hora na minha réplica. Não, eu quero que o senhor responda. O homem, Cristo Jesus. O homem, Cristo Jesus, está onde? Só diga onde é que ele está, na terra, em qual lugar que ele está, na terra, no céu. Porque todo o trabalho dele aqui findou. Não, Paulo diz o homem, Cristo Jesus. Eu pergunto, o homem, Cristo Jesus, está onde? O homem, Cristo Jesus. Hoje ele está no céu em um corpo glorificado. Então ele não é um homem? Jesus então não é um homem hoje? De carne e osso, como eu e você? Ele é homem. Ele é homem. A Bíblia fala que ele é homem, tem carne, tem osso, só que na forma glorificada. Quer que eu te provo? Ô, Cleber, houve uma queda de internet para mim aqui. Pode parar o meu tempo aí? Sim, tá parado. Sim, senhor Daniel Martins. O homem, Cristo Jesus, que é o mediador. Jesus é um homem hoje na terra? Ou ele é um homem no céu, um homem de carne e osso? Ele é um homem de carne e osso, porém na pessoa, na formação de glorificação. O senhor não está respondendo. Jesus Cristo não é homem hoje. Ele não é. Até as crianças na escola, até as crianças de 6 anos sabem que Jesus Cristo deixou de ser homem no ano 33. Veja, Paulo disse que carne e sangue não é do reino dos céus. Como que Jesus foi para o céu com carne, osso e sangue? Jesus Cristo retornou à sua posição de Pai. Uma outra pergunta. Esse testemunho, Paulo diz aqui, ó, porque Deus é um, e o mediador entre Deus e os homens é um. O homem, Cristo Jesus, que se deu ele mesmo em resgate de todos. O testemunho a ser dado no seu tempo apropriado. Que tempo apropriado é esse para dizer que Jesus é o mediador, senhor Daniel? No versículo 6, Paulo diz, o testemunho a ser dado no seu tempo apropriado. Qual é o tempo apropriado de dizer que Jesus é o mediador? Em todos os tempos. Em todos os tempos, não tem tempo. Não, Paulo não diz isso. Paulo diz no seu tempo apropriado. Existe um tempo. O testemunho a ser dado no seu tempo apropriado. Mesmo Paulo diz no versículo 7, evidencia de que eu, Paulo, fui enviado para esse testemunho, fui estabelecido pregador e apóstolo. Eu digo a verdade, eu não minto. Paulo nunca disse que Jesus era o mediador entre Deus e os homens para sempre, em todas as gerações. Paulo nunca disse que Jesus era o mediador entre Deus e os homens para sempre.
Paulo não pôde dizer isso. Ele não diz, porque é uma mentira. O Espírito de Deus não mente. Agora veja, senhor Daniel, pode desligar o seu microfone? Se eu fizer uma pergunta direta, o senhor vai ligar. Gálatas capítulo 3, versículo 19, diz que Paulo pergunta, para que servia a lei? A lei foi enviada por causa da rebelião das pessoas. E ele diz que havia uma promessa melhor foi dada. E diz também, Paulo diz que uma promessa melhor foi dada e trazida pelos anjos e entregue aos mediadores, ou melhor, entregue a um mediador. A promessa foi dada e veio do céu por anjos e foi dada ao mediador. Está na sua Bíblia, Gálatas 3,19. No versículo 20 de Gálatas 3, vai dizer, o mediador não é um, mas Deus é um. Se o senhor quiser abrir, Gálatas capítulo 3, versículo 20. Está escrito, o mediador não é um, mas Deus é um. E Paulo diz no versículo 6, 1 Timóteo 2, o testemunho a ser dado no seu tempo apropriado. Que tempo apropriado é esse? Quando Jesus Cristo era um homem sobre a terra. Mas Paulo, ele mesmo, era o mediador entre Deus e homens. Senhor Daniel, o senhor está de acordo que Paulo não era... O senhor quer dizer que Paulo não era o mediador entre Deus e os homens? Paulo não era o mediador? Não era. Então, eu vou lhe perguntar. Então, Deus, Jesus Cristo, não falava a Paulo e Paulo não falava ao povo? Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, ele não falava a Paulo e Paulo falava ao povo? Então, Paulo era o mediador. Se Deus, Jesus Cristo, falava a Paulo... Seu Martins, liga o seu microfone para nós conversar. As pessoas querem entender. Vou perguntar de novo. O senhor está de acordo que Paulo era o mediador entre Deus e os homens no seu tempo? O senhor disse que não. Mas eu perguntei, Deus não falava a Paulo e Paulo falava ao povo? Paulo não falava ao povo? Sim, porque Paulo era o porta-voz, mas Paulo não o mediador. Era o porta-voz, ele era o profeta. O porta-voz de Deus, ele é quem? Aquele que ouve a palavra de Deus e dá ao povo, ele é quem? Ele é o mediador. O que é o mediador para o senhor? O mediador é aquele que Deus fala a ele, e ele fala ao povo. Por exemplo, o senhor está de acordo que Moisés foi o mediador entre o povo de Israel, entre Deus e o povo de Israel? Sim, ele foi mediador, mas sim, não... Sim. Então não é só um mediador. Gálatas 3, versículo 20, diz que o mediador não é um. Abra sua Bíblia, Gálatas 3, 20. O mediador não é um. E o senhor está de acordo que Paulo era o porta-voz de Deus, o porta-voz, aquele que recebe a revelação de Deus e ele transmite ao povo. O que é isso, senhor Daniel? É uma mediação. Deus não falava diretamente ao povo, Deus falava com Paulo, e era Paulo quem falava ao povo. Deus não falava diretamente com Timóteo, Deus não falava diretamente com Tito, com Silvano, Deus não falava diretamente com as pessoas dentro de Paulo. Paulo era o mediador. E o senhor estava de acordo, que agora há pouco, que Moisés foi o mediador entre Deus e o homem no seu tempo. Êxodo capítulo 20, está escrito que o povo de Israel disse, Moisés, fale Deus contigo, e você fale conosco, para que nós não morramos. Está escrito, não é? Êxodo capítulo 20, versículo 18 e 19. Está escrito em Deuteronômio capítulo 5, versículo 27, do 24 ao 27, melhor, 27, que... É isso mesmo, 24 a 27, que o povo pediu para Moisés ser o mediador entre eles e Deus. Moisés, fale Deus contigo, não fale Deus conosco. E tudo que Deus te disser, tu diga a nós, e nós vamos acreditar. Ele era o mediador. Senhor Daniel, o senhor está de acordo que Noé foi o mediador entre Deus e o homem no seu tempo? Mediador é a ponte, mediador é o pontífice, o soberano pontífice, a ponte entre Deus e os homens. Noé foi o mediador entre Deus e os homens, não foi? Sim. Sim, então não é só Jesus que é o mediador. No tempo do dilúvio, quem era o mediador? Era Noé. No tempo do Egito, quem era o mediador? Moisés. No tempo de Acabe, quem era o mediador? Elias. Depois Eliseu, depois Micaías. No tempo de Paulo, Paulo era o mediador. Gálatas 3, versículo 19, diz que os anjos trouxeram essa promessa e é entregue a um mediador. E Gálatas 3, 20 diz que o mediador não é um, mas Deus é um. E eu quero concluir para dizer que Hebreus 8:6 diz que Jesus foi o mediador de um novo pacto, firmado sobre o seu sacrifício. Vou concluir, irmão Fred, 15 segundos. Hebreus 9:15 diz que Jesus é o mediador de um novo testamento. Hebreus 12, versículo 24 diz que Jesus é o mediador do Novo Testamento, sobre o seu sangue. Agora, o mediador entre Deus e os homens para uma mensagem de salvação é um profeta vivo.
Ok, apóstolo Eltamar, obrigado. Daniel Martins, o senhor terá 2 minutos para fazer a sua pergunta para o apóstolo Eltamar. Estamos no 4º bloco. 2 minutos. Ô, Eltamar, ando fazer a pergunta. Mediador, não pode querer pegar essa palavra mediador e colocar ela como literal. Essa palavra mediador que você estava comparando com os outros profetas, com Moisés, ou com Elias, com Jeremias, ou com o apóstolo Paulo, é figurada, linguagem figurada, literal não. O texto de Timóteo, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, é literal. Por que é literal? Porque, para que foi constituído pregador, versículo 6, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele foi mediador. O mediador, ele se entrega. O mediador dá a sua vida pelas ovelhas. O mediador, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso que eu falo que ele é o mediador, foi o único mediador entre Deus e os homens. A minha pergunta para você, eu queria aqui replicar a sua fala, mas não dá, mas queria aqui fazer uma observação. Em uma das suas falas, em um dos seus vídeos que eu pude observar aqui, no Facebook, você falou que numa das suas falas que o Espírito Santo que atua dentro das igrejas, Assembleia de Deus, Batista, Deus Amor, enfim, todas, é o espírito do diabo. Eu queria saber da sua pergunta, da sua resposta. Por que você falou que o Espírito Santo que atua dentro dessas igrejas é o espírito do diabo, ou seja, o espírito do engano? Eu queria que você me respondesse. Essa é a sua fala. Vou pedir só para o pastor Daniel Martins fechar o microfone, por gentileza. Obrigado, pastor Daniel Martins. Apóstolo Eltamar, o senhor tem 10 minutos para responder a questão. 10 minutos. Sim, muito obrigado. Com respeito ao mediador, está claro. O senhor Daniel Martins não quis abrir Gálatas 3:20, onde diz que o mediador não é um. Está aí, a sua Bíblia tem, Gálatas 3:20. O senhor pode vir no seu tempo abrir, ler e pode até explicar o texto. Gálatas 3:20 diz que o mediador não é um, mas Deus é um. Agora, Moisés foi o mediador, sim, da antiga aliança. Moisés foi o mediador da antiga aliança. E também ele foi mediador entre Deus e os homens com uma mensagem. Os mandamentos de Deus, os preceitos, as regras. O seu microfone está ligado. Os microfones, as regras, os preceitos, os mandamentos, as doutrinas. O microfone está ligado. Pode desligar, por favor. Foi estabelecido aos homens na terra, aos judeus, por meio de Moisés. Moisés era o supremo pontífice. Ele era a ponte entre Deus e os homens. Eu disse, o povo de Israel pediu em Êxodo, capítulo 20, versículo 18 e 19, e também Deuteronômio 5, do 24 ao 27, que Moisés fosse o mediador entre eles e Deus. E, além disso, Moisés foi o mediador de uma aliança, assim como Jesus Cristo foi mediador de uma nova aliança, de um novo testamento, sobre o seu sacrifício, sobre o seu sangue na cruz. Mas, logo após Jesus, o mediador entre Deus e os homens foi Paulo. Deus falava a Paulo, e Paulo falava a Timóteo, a Tito, Silvano, a Gabo, Silas, Barnabé, e esses homens falavam ao povo. Eram as cartas de Paulo que era pregada e lida nas congregações do tempo de Paulo. O mediador é cada profeta mensageiro. O mediador deve estar vivo na terra. Veja que Enoque estava vivo no tempo de Noé, mas o mediador não era Enoque. O mediador era Noé. Enoque e Elias estavam vivos no tempo de Jesus, mas o mediador não era Enoque e Elias. O mediador era Jesus. O mediador não era Moisés. O mediador era Jesus. Depois não era Jesus, o mediador era Paulo. Mas quero responder aqui as suas perguntas. Quando o senhor fala aqui, por que os Espíritos Santos das igrejas, porque eu disse que os Espíritos, não é Espírito, é Espíritos, plural. Os Espíritos Santos das igrejas, que operam nas igrejas, é o diabo. Muito simples, porque o diabo, um dia... Eu queria que o senhor desligasse o seu microfone. Desliga o seu microfone para minha fala. Não, você não pode me atrapalhar. Os espíritos... Seu Davi, só um momento. Davi, o senhor Davi Daniel Martins, o senhor tem que aguardar um momento. Quando ele fizer a pergunta, o senhor abre o microfone e responde. Depois o senhor fecha novamente. Para ter o controle. Ok?
são espíritos, Espírito Santo das igrejas, porque o diabo queria ser adorado no céu, e ele disse que colocaria o seu trono acima do trono de Deus para ser adorado como Deus. E Miguel lutou contra ele, o derrubou na terra com a terça parte dos anjos. O diabo e os seus anjos estavam sobre a terra, primeiramente nos rios, nos riachos, nas florestas, nos bosques sagrados, nos desertos, nos mares. Sim, agora depois, esses mesmos demônios foi para as religiões do Egito, estava lá na igreja de Ísis, Buto, Amorrá, e depois ele estava no templo de Josué, em Andrameleque, Sucote Beneton, Tartaque. E agora eu lhe pergunto, aqueles espíritos que operavam nas muitas religiões egípcias, era de Deus ou era do diabo, senhor Daniel Martins? O senhor sabe que era do diabo. Aqueles muitos espíritos que operavam no tempo de Josué, nos amorreus, nos heteus, dos jebuseus, dos heveus, dos filisteus, era de Deus ou era do diabo? Era do diabo. E quando Elias veio, o Espírito Santo que se passava nos profetas de Baal e nos profetas de Azera, era de Deus ou era do diabo? Era do diabo. O Espírito de Deus estava só com Elias. Mais tarde, no tempo do rei Jeosafá, havia um profeta na terra chamado Micaías. O Espírito de Deus estava em Micaías. Os 400 profetas de Jeová, que profetizavam a favor de Acabe e Jeosafá, eles profetizavam pelo poder de quem, senhor Daniel? Não era pelo poder do diabo? Não era pelo espírito de mentira? Não era pelo espírito de adivinhação? O senhor sabe que é. Se não for, o senhor liga o seu microfone e diz que não é. Quando Jesus estava sobre a terra, quem operava na igreja dos fariseus? Sinagoga dos fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios. Na sinagoga dos zelotes. Quem que operava nas muitas sinagogas do tempo de Jesus? Era o Espírito de Deus ou era o diabo? Era o diabo. Por isso Jesus Cristo disse que eles eram hipócritas, guias cegos, sepulcros branqueados, eles eram serpente na relva. Eles eram filhos do diabo, faziam a obra do pai deles, o diabo, e que um dia eles terminariam no inferno. Mesmo Paulo veio dizer, no seu tempo, que todas aquelas religiões do seu tempo serviam ao diabo, Satanás. Martinho Lutero, no seu tempo, disse que quem estava na Igreja Católica, com o Papa Leão X, os padres, os bispos, arcebispos, cardeais, era o diabo, não era Deus, não era o Senhor Jesus Cristo que estava na Igreja Católica. É a mesma coisa hoje. Aqueles, senhor Daniel, vou fazer uma pergunta. Aqueles altares altos, aqueles lugares altos que Jeroboão construiu, o que era aquilo? Eram as igrejas. E ele estabeleceu lá sacerdotes que não eram da tribo de Levi, para serem sacerdotes daquilo que não era Deus. Está escrito na sua Bíblia. Se eu quiser, eu dou o versículo aqui, dou a referência. Os lugares altos que Jeroboão construiu são as igrejas católicas hoje, que eram os fariseus do tempo de Jesus. São as igrejas protestantes hoje, que eram os saduceus do tempo de Jesus. São os helenistas herodianos, que são os evangélicos, branamistas. Aqueles do tempo de Jesus, que eles recebiam lá a operação do erro, que Jesus chamou eles de filhos do diabo, é os mesmos Espíritos Santos, são os mesmos demônios de sedução que está dentro de todas as igrejas que você vê sobre a terra. Não é o Espírito Santo que opera na Igreja Católica, não é o Espírito Santo que opera nas igrejas protestantes, não é o Espírito Santo que opera em nenhuma igreja evangélica ou branamista, porque o verdadeiro Espírito Santo, senhor Daniel, está com um profeta vivo sobre a terra. Quero fazer uma correção, o nome do profeta não é Cacau Filipe, é Cacô Filipe. Cacô, o nome africano, Cacô Filipe, é o nome do profeta Cacô Filipe. Eu quero dizer outra coisa aqui, o senhor disse que é um teólogo, mas ao mesmo tempo o senhor disse que a única fonte é a Bíblia. Ora, se a única fonte é a Bíblia, o que você foi fazer nas escolas pastorais? Se a única fonte é a Bíblia, por que você foi ler os livros dos teólogos? Se a única fonte é a Bíblia, o que você foi buscar nas escolas pastorais? Ora, a única fonte é a Bíblia. Eu gostaria de dizer outra coisa. Se a única fonte é a Bíblia, se a Bíblia responde tudo como o senhor disse, se a Bíblia explica tudo como o senhor disse, por que os membros da Igreja Assembleia dos Deus de Madureira não vão na Igreja Assembleia dos Deus não estão lá no livro dos membros da Assembleia dos Deus de Missão, de Anápolis, ou do CETA, ou de qualquer outra Assembleia de Deus? Por que você, já que a Bíblia responde tudo, e assim por diante, vocês pregam a mesma Bíblia, não é? Por que o senhor, um pastor da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, não pode ser pastor na Igreja Assembleia de Deus de Missão? Se pode, o senhor vai me dizer. O senhor pode. O senhor é um pastor da Assembleia de Deus de Madureira. O senhor pode ser pastor na Igreja Assembleia de Deus de Missão, senhor Daniel Martins? O senhor não pode. Liga o seu microfone e diga, sim, eu posso. Posso sim, ué.
Claro que Com não certeza. pode. Primeiro o senhor tem que abandonar a Igreja Assembleia dos Deuses de Madureira. Eu fui evangélico da Assembleia de Deus de Madureira. Eu fui evangélico da Assembleia de Deus de Missão. Primeiro você tem que abandonar a Assembleia de Deus de Madureira para poder ser pastor na Igreja Assembleia de Deus de Missão. É mentira ou é verdade? É verdade. O senhor não pode ser pastor no SETA, a não ser que o senhor abandone a Madureira. Um pastor da Madureira não pode ser pastor no SETA, a não ser que ele abandone a Madureira. Isto é verdade. Todos os membros que irão assistir sabem que é verdade. Eu fui 27 anos das Igrejas Assembleia dos Deus, do SETA, de Madureira, de Missão, de Anápolis, Ministério de Fogo, Ministério Pentecostal, Ministério não sei o quê, e tudo isso que você possa imaginar. Para você ser pastor numa outra Assembleia dos Deus, você deve abandonar a sua Assembleia de Deus de Madureira. Isto é a pura verdade. Ora, isto prova que o Espírito Santo que opera na Igreja Assembleia de Deus de Missão não é o mesmo Espírito Santo da Igreja Madureira, senão os pastores seriam os mesmos. Assim como os dízimos da Madureira, que aqui na minha região, o pastor presidente, eu penso que é Ibanez Tavares, o presidente das Assembleias dos Deus de Madureira. Lá no sul do Pará, é o Gregório, é outro presidente. E os dízimos de um campo não vai para outro. Ou os dízimos da Madureira não vai para a missão. Ou os dízimos da missão não vão para a Madureira. Ou os dízimos da Madureira não vai para o SETA. Mas o senhor disse que a Bíblia é o livro de regra, é a fonte. Mas, se a Bíblia responde tudo, por que as igrejas Assembleia dos Deuses, que teve origem por William Duran, que já é uma divisão da Igreja Pentecostal de William Seymour, não estão juntos na mesma fé, na mesma doutrina, no mesmo batismo? Por que eles não estão juntos? Por que eles não estão no mesmo livro de membros? Isso é uma confusão, é uma bagunça. Por isso que Deus envia o profeta Cacô Filipe. Bom, eu quero dizer outra coisa aqui. Depois de João Batista, Deus enviou Jesus. Depois, Jesus Cristo diz, eis que envio-vos profetas. Sim, Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. E ele cumpre as suas promessas. E ele enviou hoje o profeta Cacô Filipe. Cacô Filipe, senhor Daniel Martins, é o mediador entre Deus e os homens hoje. Deus fala ao profeta Cacô Filipe. E Cacô Filipe fala à humanidade. E um filho de Deus vai ouvir o que Deus diz por meio de Cacô Filipe. Um filho de Deus ouvia Noé. Um filho de Deus ouvia Moisés. Um filho de Deus ouvia Jeremias. Um filho de Deus ouvia Jesus. E os filhos de Deus hoje ouvirão o profeta Cacô Filipe. A ti vir tão a terra, eu tremor de terra, o clamor da minha noite, a grande mensagem nova. Ninguém pode parar, ela quebra as barreiras de língua, de povo e de continente. A divirtão a terra, é o tremor de terra, o clamor da minha noite, a grande mensagem nova. Ninguém pode parar, ela quebra as barreiras de língua, de povos e de continente. A África é visitada, a América é visitada.